Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim em sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave no vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Será que no 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de um ano, e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de manjares amassados com azeites, e um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por ofertas movidas perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e o dedo polegar do seu pé direito. E também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre, e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, e uma oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e o mogre de azeite. E 2 rolos dos pombinhos, conforme alcançar sua mão, das quais um será para a expiação do pecado, e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará do cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por ofertas movidas perante o Senhor.
Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar de sua mão direita e sobre o dedo polegar de seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e depois o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar de sua mão direita, e no dedo polegar de seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme alcançar sua mão. Do que alcançar sua mão será uma para a expiação do pecado e outra para o holocausto, como oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que tiver a praga da lepra, cuja mão não puder alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parece mais fundo do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. Se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade no lugar imundo. E fará rapar a casa por dentro e ao redor, e o pó que houver rapado lançará fora da cidade, no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e exporão no lugar das primeiras pedras. O outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, examinando. Eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, e imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que tiver fechada será imundo até tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e que comer em tal casa lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, pau de cedro e carmesim em sopo. Degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o ensopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará a ave degolada, e nas águas vivas espargirá a casa 7 dias. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o sopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da apostema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra.